não tem que responder por todas as matérias que não assina. Artigo 76. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Como tal, o TCU julga contas da presidente da República. Muito claro, ela é que tem que responder por todos os seus atos. Segundo lugar, a pergunta que formulo também ao ministro de Estado, Nelson Barbosa, em relação ao artigo 4º da LOA, que está muito aqui repetido, veda a abertura de créditos suplementares em desacordo com a obtenção da meta de resultados primários. Dentro da análise de Vossa Excelência, está certo? A meta tem que perseguir o resultado e não o resultado tem que perseguir a meta, ou seja, uma inversão total. Até porque, quando o governo apresentou, quando foi aprovada aqui a lei orçamentária, o que foi aprovado aqui na lei orçamentária, que ficou muito claro, que seria um superávit de 55 bilhões de reais. Quando chegou no mês de julho, Vossas Excelências mandaram aqui para casa um superávit de 5,8 bilhões de reais. E aí, Vossas Excelências começaram a produzir os decretos. Vossa Excelência faz referência a uma situação semelhante em 2009. É importante que seja dita, Vossa Excelência, que em 2009, o projeto de decreto legislativo chegou à casa no dia 21 de setembro e foi aprovado no dia 9 de outubro, ou seja, em 18 dias ele foi aprovado e ele não editou nenhum decreto de superávit nem de excesso de arrecadação. Ele apenas fez decreto de anulação de despesas. Então, são situações totalmente diferentes, anômalas daquilo que Vossa Excelência cita aqui como referência. Segundo lugar, que nós precisamos deixar claro, é que existiu exatamente um contingenciamento de apenas 8,6 bilhões de reais. Veja, Vossa Excelência, que aqui vem uma nota para o Congresso Nacional, está entre aspas. Neste contexto, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que altera a LDO no sentido de reduzir a meta de resultado primário. O presente relatório de avaliação bimestral já considera o projeto de lei em questão, ou seja, o Congresso Nacional passou a ser uma casa acessória. O Congresso Nacional tem que deliberar sobre uma meta que não foi aprovada e tem que admitir sem que ela tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional. Eu quero também, nesse fato, acrescentar aqui, o que formularei depois a senadora Cátia Abreu, mas ao nosso presidente da AGU, advogado-geral da União, o artigo 131. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União. A União. Então, representa a União, são todos os poderes constituídos. Não é verdade? Judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e também de assessoria, de assessoramento jurídico do Poder Executivo. Bom, a pergunta que formula a Vossa Excelência é, como conhecedor profundo e professor também na área do direito, e com a exposição feita por Vossa Excelência, quando Vossa Excelência insiste na tese realmente de tentar construir uma tese que a Unasul caracterize uma nova formatação de golpes na América Latina, utilizando a prerrogativa do impeachment, e sendo que eu pergunto ao advogado-geral da União, o que prevalece a Vossa Excelência? É um relatório da Unasul ou uma decisão do Supremo Tribunal Federal do nosso país que diz claramente, entre eles o decano Celso de Mello, dizendo que isso é uma agressão às instituições constituídas no Brasil, quando Vossa Excelência, principalmente neste momento, que já foi acolhida na Câmara dos Deputados e que Vossa Excelência não pode se dirigir nesta casa como advogado-geral da União, o termo sequer de golpe.
Vossa Excelência está impedido de utilizar essa palavra, interditado de utilizar essa palavra, porque Vossa Excelência cabe aqui a função de defender a União, ou seja, o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Artigo 18 para uma reclamação, Como tal, senhor presidente. Senhor presidente, não é possível uma coisa dessa, senhor presidente. Não, para uma reclamação. De formular a pergunta. Nós não interrompemos ninguém ontem, presidente. É o modus operandi. Senadora Gleice, agora não é momento, senadora Gleice. Muito obrigado, Mas o senhor artigo presidente. 18 me confere, presidente. Bom, então, senhor presidente, a formulação que faço é baseado nisso, tá certo? Eu teria, lógico, outras propostas a colocar, até porque o nobre colega, ex-colega, o advogado-geral da União, Zé Eduardo, é um conhecedor profundo também da área do sistema eleitoral brasileiro, eu gostaria de ter a oportunidade. Em relação à nobre colega e ministra da Agricultura, senadora Cátia Abreu. Bom, o que é que nós vimos? Nós vimos exatamente aqui, eu me baseei única e exclusivamente aqui no Plano Safra. Ou seja, o que nós temos que deixar claro é que, na verdade, a falta de pagamento de toda a subvenção por parte do governo, nós temos que inverter, mostrar a verdade do discurso, ou seja, a falta de pagamento, ela penalizou exatamente os agricultores e principalmente os pequenos. Porque no momento em que o Banco do Brasil não foi ressarcido, ele teve que bancar sozinho com a equalização, ele deixou de ter caixa para poder atender outros. Esta é a verdade. O governo transferiu para o Banco do Brasil aquilo que era função do governo. Então fica claro, nos outros governos, como Vossa Excelência colocou, o pagamento é feito no dia 31 de junho ou no dia 31 de dezembro. Tudo bem. Então, com isso aqui, nós temos exatamente o que se chama fluxo de caixa, ou seja, entrou, pagou, dá uma diferença de 900 a 1 bilhão. Nós vemos que aqui no governo Lula, o processo já foi transferido para o Banco do Brasil. E aqui, então, o crescente, tá certo? Transferência da política de equalização de taxa de juros em cima do Banco do Brasil. Conclua, então, senador Ronaldo Caiado, por favor. Estou para concluir, presidente. Passou, então, a não poder atender aos agricultores e, nesta hora, passou a transferir para o Banco do Brasil aquilo que já existia na lei orçamentária. Tanto é que a lei de 92, eu já era deputado federal, que nós implantamos essa lei aqui porque tinha exatamente um outro movimento chamado a conta corrente no Banco do Brasil, que nós alteramos para ser uma peça orçamentária. Como tal, nessa peça orçamentária está aí colocado. A crítica que faço é realmente dizer a Vossa Excelência que nós estamos nessa luta há muitos anos. A agricultura brasileira, sinceramente, ela deve exatamente um grande momento à Embrapa, o segundo momento ao setor agrícola, que mostrou essa sua capacidade de transformação. Governo nenhum deu essa alavancagem. Se é que é para dar, foi por favor, senador Caiado, conclua, por favor. Foi o Moder Frota e foi, sem dúvida alguma, também a capacidade do brasileiro em implantar tecnologia no setor rural. É isso que nós temos que reconhecer. Agora, de uma certa maneira, causa constrangimento no momento em que Vossa Excelência, que preside, que é hoje ministra da área da Agricultura, certo? Naquela hora em que o Palácio do Planalto foi invadido pelo Sem Terra e hoje implanta um terrorismo no Brasil todo, um clima de terror no Brasil todo, e nós, e aí incluiria Vossa Excelência, que sempre lutamos por uma questão Senador Caiado, de coerência, por favor, conclua a sua pergunta. Pelo princípio do direito de propriedade, é algo que eu acho que é difícil, tá certo, de poder continuar atendendo a um governo que, neste momento, fomenta cada vez mais a invasão, a destruição do setor produtivo, aí manipulado pelo MST e muito bem financiado pelo atual governo. São essas colocações que faço infelizmente, o presidente não me concede mais tempo para que eu pudesse estender também 9,6 minutos, senhor presidente. Depoentes aqui, senhor presidente. 9,6, portanto, nós estamos aqui. Quem Vossa Excelência quer os três? 9,6. Então, vamos também encontrar uma fórmula técnica para não dar 5 minutos a cada um também. Vamos dar 3 minutos a cada um. 3 minutos a cada um para as respectivas respostas. Não,
Obrigado, presidente. Vou tentar ser bem conciso. Som. Sobre a pergunta formulada sobre o artigo 76 da Constituição, de que os atos seriam responsabilidade da presidente, eu entendo, senador Caiado, que o artigo 85, que fala sobre o pedido de impeachment, é explícito em dizer que ele se refere somente a atos da presidente. Sobre a questão do artigo 4º da LOA, novamente considero que os decretos de crédito suplementar, ao não autorizarem o aumento de despesa financeira, estão compatíveis com a meta fiscal, que é uma meta financeira, é uma meta de gasto primário, não é uma meta orçamentária. Sobre os precedentes, o governo utilizou em julho de 2015 a interpretação que foi aplicada em momentos anteriores em que houve mudança de meta. Em momentos esses que foi o ano de 2001, quando houve uma mudança de meta feita por medida provisória, porque naquela época podia fazer mudança de meta por medida provisória, não há nada de errado com isso. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas mudanças deviam ser objeto de um projeto de lei. Mas naquele momento podia ser feito por mudança por medida provisória. E naquele período foram editados, foram reabertos 30 decretos, sendo aproximadamente 4,7 bilhões com fonte de superávit financeiro ou excesso de arrecadação. Esse material vai constar da defesa apresentada a essa comissão. No ano de 2009, entre 15 de maio e 8 de outubro de 2009, havia uma proposta de redução de meta de superávit em discussão no Congresso. Nesse período foram publicados 32 decretos de crédito suplementar, totalizando 188,7 bilhões de reais. Dos 32 créditos, 4 foram à conta de 1,9 bilhão de reais, com base em superávit de exercícios anteriores. E, no parecer do TCU sobre as contas de 2009, o TCU considerou que essas contas estavam regulares, que não houve nenhuma irregularidade em o governo editar os decretos, baseando-se no pedido de meta que estava em vigor naquele momento. Senador Ronaldo Caiado. Não, senhor presidente. Senhor presidente, é importante que seja dito, e formula Vossa Excelência, a seguinte pergunta. Teve autorização Ronaldo Caiado, legislativa... Vossa Excelência já vai usar a réplica agora ou quer esperar as 3 respostas? Senhor presidente, eu tenho direito à réplica a cada um dos que eu formulei. Não, 2 minutos. Nenhum, senhor presidente. 2 minutos a réplica. Senhor presidente, está dizendo brincadeira. Então, não, em 2 minutos, em 2 minutos, senhor presidente, em 2 minutos eu vou conseguir fazer réplica a 3 exposições. Senador Caiado, em 2 ou 3 ou 5 ou 6... Eu aguardo então, senhor presidente. Isso. Está bem? Com a palavra o ministro José Eduardo Cardoso. Eu quero que conste, senhor presidente, nas notas que não tinha sido essa postura de Vossa Excelência nas outras reuniões. Senador Ronaldo Caiado sabe o carinho e apreço que tenho por Vossa Excelência, mas eu gostaria de lembrar que a censura acabou com a ditadura militar. Quero lembrar que a Constituição consagra no artigo 5º a liberdade de manifestação do pensamento. Mormente, quando um advogado vem e defende num processo jurídico-político aquilo que acha que deve defender. É claro, se estivesse eu numa corte de justiça estrito sensu, essa é uma corte de justiça lato sensu, porque ela também é política, jurídica e política, eu na corte talvez não usasse a palavra golpe. Talvez eu usasse ruptura institucional, mudança da norma hipotética fundamental de Hans Kelsen, caso eventualmente ela venha a se consumar. Talvez eu utilizasse outra linguagem. Mas o sentido semântico é o mesmo. Quando se rompe uma Constituição com desrespeito a ela, quando se cria todo um sistema retórico para justificar-se uma situação dessa natureza, sem fundamento, quando outros governos já fizeram o mesmo e não foram sequer multados por terem feito, eu chamo isso de golpe. E tenho liberdade de fazê-lo. Se alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, como cidadãos, não como juízes, porque o juiz fala nos autos, mas se como cidadãos acham que isso está errado, é direito deles falar. Mas como também é meu direito dizer isto. Uma ruptura institucional deste porte é golpe. Isso tem sido dito em vários jornais internacionais, senador Ronaldo Caiado. Não sou eu só que estou dizendo. Se o senhor Vossa Excelência pegar vários jornais franceses, portugueses, norte-americanos, essa é a expressão utilizada.
Também quero observar, relativamente à AGU, de fato ela representa todos os poderes. E o artigo 22 da lei que disciplina a AGU, que está até aqui nas minhas mãos, deixa claro que, repito, a AGU pode atuar na defesa de exercício de atos pessoais de todos os servidores, de atos funcionais de todos os servidores públicos que eventualmente venham fazendo. E eu, no exercício da Advocacia Geral da União, tenho liberdade de fazer a defesa e me expressar da forma que acho correta, desde que, claro, não fira alguma situação reprovável pelo Código de Ética dos próprios advogados. Também quero observar que a jurisprudência não é da Unasul, é da OEA. São entidades distintas. OEA, sede em Washington. Claro, Organização dos Estados Americanos. Esse tribunal que me referi é o Conselho Interamericano de Direitos Humanos, é vinculado à OEA, claro, ao qual o Brasil participa. E é este órgão que disse que, nos julgamentos feitos pelos legislativos, os parlamentares, embora não percam, claro, uma identidade política, têm que agir com imparcialidade. Isso é reiterado, inclusive, se Vossa Excelência pegar, nos próprios comentários que os juristas fazem à Constituição norte-americana, quando falam do impeachment, o parlamentar lá, ele fica investido na condição de juiz. E nós seguimos o modelo da Constituição norte-americana. É claro que é um processo jurídico-político, que há valorações, há uma certa liberdade. O próprio Supremo Tribunal Federal, quando apreciou esta matéria, disse até que na Câmara seria até mais amplo esse debate político, mas que no Senado não. Que no Senado, apesar de ser uma casa política, teria que se comportar com mais restrição, inclusive nesta fase processual em que estamos, no que diz respeito ao direito de defesa, em relação à situação estrutural. Há quem diga até que no processo de impeachment, o legislativo ele exerce função jurisdicional, função judicial de caráter atípico. Eu não acho isso. Sempre achei que é função administrativa de caráter atípico. Mas também na função administrativa há o princípio da imparcialidade. Então, portanto, eu não tenho a menor dúvida, senador, que isso não é uma invenção da minha cabeça e nem da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que apreciou um caso do Equador e do Peru dessa natureza. Quando diz que parlamentares não poderiam... E os que são contra o impeachment? Não podem manifestar opinião? Todos eles manifestam, dizem que é golpe. Então a sua censura cabe a todos. Mas veja, é óbvio, isso é um debate. Quem é a favor do impeachment dirá, não é um golpe. Eu estou demonstrando que, a nosso ver, indiscutivelmente é uma ruptura institucional, é um golpe. Onde é que está o pecado? Nós voltamos à época da Inquisição, em que as pessoas não podem defender teses pecaminosas, vexamentos. Por quê? Onde está o pecado em alguém dizer que há uma ruptura institucional aqui? Onde está o pecado em se afirmar que a Constituição foi violentada? Onde está o pecado em se demonstrar que não há crime de responsabilidade? Não há pecado. Nenhum. E se me permitir, eu estou cometendo um pecado democrático, porque estou defendendo a Constituição que sempre defendi. Conclua, ministro. Concluo. Apenas, portanto, observando claramente ao senador Ronaldo Caiado, não existe responsabilidade objetiva em âmbito penal. Não existe. Eu não posso punir alguém apenas por chefiar a administração e porque lá acontece alguma coisa. Sabe, Vossa Excelência, qual é a pena que se aplica para quem transgride as leis financeiras? Multa. É isso que se aplica, multa. E não é, portanto, uma questão de natureza penal. Ministro Zé Eduardo Concluo, Cardoso, então, senhor presidente, apenas dizendo textualmente que esta tese de que haveria, pelo fato da presidente chefiar a administração, uma responsabilidade por quaisquer atos que aconteçam, não existe no âmbito penal, com a devida vênia. O direito penal não admite esse tipo de reflexão do ponto de vista jurídico, porque senão nós teríamos criando um novo tipo de responsabilidade penal que, obviamente, faria o autor dos delitos das penas de César de Beccaria virar no túmulo pela... Com a palavra... A ministra Cátia Abreu. Senador Ronaldo Caiado, senhora ministra. Obrigado pela pergunta. E apenas esclarecer aos nobres colegas que o fato de não ter pago as subvenções em nada prejudicou o crédito rural ou os produtores do país. Se você pegar todas as portarias das subvenções, elas foram literalmente cumpridas 100%, usou todos os limites, o banco usou todos os limites que estavam disponíveis. E mais um detalhe, como a subvenção foi aumentada em 2014, o Banco do Brasil chegou a pedir ao Ministério da Agricultura mais subvenção e mais limite de subvenção para emprestar aos agricultores. E nós atendemos o pedido do Banco do Brasil e ele continuou emprestando. Se tivesse prejudicando o banco,
talvez coitadinho, porque tem pouco dinheiro, ia fazer falta para ele não estaria pedindo mais recursos para subvencionar. Porque, na verdade, quando ele recebe a subvenção, aqui entre nós, ele ganha uma verdadeira fortuna com tudo isso. Eu não conheço banco que brinca em serviço. Os que brincam não estão mais vivos. Agora, então isso não tem nenhum cabimento, não procede. Agora, com relação ao outro questionamento, senador Ronaldo Caiado, eu fico feliz que o senhor tenha optado em fazer questionamento pessoal, porque não conseguiu desmentir os dados e os números de que eu disse sobre o governo da presidente Dilma com relação à agropecuária brasileira. Então, eu me recuso a responder questões pessoais de fórum íntimo, se fico ou não fico no governo, mesmo porque quando Vossa Excelência foi um dos únicos 33 votos que apoiou e respeitei e não lhe dei a sua ousadia. E lhe respeitei e a presidente teve 146, o Collor 33. Na comissão, o Collor teve 1 e a presidente Dilma teve 17. Mas mesmo assim, respeitando Vossa Excelência como um homem correto que é, um companheiro nas lutas do setor agropecuário, jamais tive a ousadia de lhe questionar. Portanto, não permito a mesma ousadia de questionar as minhas atitudes pessoais. Muito obrigado. Para a réplica, senador Ronaldo Caiado. Bom, senhor presidente, eu quero dizer à minha nobre colega senadora Cátia Abreu que eu evoluí. Evoluí para melhor. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero deixar claro que a nobre senadora coloca que esse empréstimo aí é como se fosse prestação de serviço. Eu nunca vi Banco do Brasil fazer serviço de jardinagem, e muito menos de outro que não seja emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro é exatamente aquilo que é empréstimo. Como é que você empresta dinheiro que não seja empréstimo? Está empréstimo. O governo pagou juros, é empréstimo. Está caracterizado que é empréstimo. Se não pagou dia 31, ele passa a pagar juros. Então é empréstimo. Está caracterizado em empréstimo. Banco não presta outro serviço. Qual o serviço que o banco presta? É de jardinagem. Não, não é. É de emprestar dinheiro. E se não pagar na data, tem que cumprir ordem, tem que cumprir taxa Selic, tem que pagar juros. Bom, em relação ao nobre colega e também a esse colega, que eu tenho também uma admiração pela sua capacidade, pela sua retórica, discutivelmente, o ex-deputado Zé Eduardo, é deixar claro que agora mesmo foi publicado, a imprensa nacional não chama impeachment de golpe. E aqui está, Financial Times, Spiegel, The Guardian, Miami Herald, The Economist, El País, The New York Times, Le Monde, Washington Post, La Nation. Então, quer dizer, é uma realidade que não tem. Não existe isso na imprensa. Agora, um fato, a OEA define alguns critérios, mas a OEA, ela está acima do Supremo Tribunal Federal? A OEA, ela alega suspeição sobre algumas situações, mas nós no Brasil hoje vivemos algo que possa caracterizar que o Supremo Tribunal Federal estaria, ou seja, algo que pudesse em risco a Constituição brasileira ou o afastamento da presidente da República? Então não, é algo que realmente fica claro que nós estamos seguindo exatamente o rito. A formulação que faço a Vossa Excelência é que, como Vossa Excelência é representante da Advocacia Geral da União e que vem com teses como, por exemplo, de fechar a questão, isso vale para o PDT? Então, o PDT é da base de Vossa Excelência. O PDT é da base de Vossa Excelência. Então, quer dizer, o que nós precisamos de deixar claro aqui agora, o que nós precisamos deixar muito claro aqui é que Vossa Excelência não pode, na função que ocupa, ofender o Poder Legislativo. Porque quando se dirige ao Poder Legislativo e diz que existe um processo de golpe, saindo de Vossa Excelência, que é um advogado-geral da União, é uma outra repercussão. Não é um parlamentar. É uma outra repercussão. E veja bem, o que está exatamente na DPF do Supremo Tribunal. Parlamentares que podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, com base em suas convicções político-partidárias, devendo buscar realizar a vontade dos representados. É o que nos diferencia dos juízes. Isto é matéria que o Supremo Tribunal decidiu sobre o rito da comissão.
Ou seja, está aí a garantia nossa, neste momento, para nós julgarmos, sim, de acordo com a nossa vontade e podemos ter as nossas convicções político-partidárias. O Supremo nos garantiu isso. Então, essa é a tese que faz com que esta comissão esteja resguardada na sua condição de poder avaliar todos esses pontos e, indiscutivelmente, poder amanhã produzir o relatório e, na votação, poder também, se tiver votos suficientes, afastar a presidente da República temporariamente para que se discuta o mérito. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ricardo Ferraço. Senhor presidente, eu não tenho interesse na réplica, portanto, eu peço a Vossa Excelência que incorpore ao meu tempo todos os 10 minutos que eu tenho direito. 5 mais 1 mais 2 dá 8 minutos. Mas a condescendência